hoje nós vamos falar aí sobre dois assuntos que ficaram meio que pendentes, tá? O primeiro é lubrificação, tá? Então a gente vai ver tipos de lubrificação, como é que faz um planejamento, um plano, né, de lubrificação, como é que isso funciona. Isso antes do intervalo, tá? Depois do intervalo nós vamos falar de Kaizen, que é muito importante aí dentro da manutenção, e de TPM, tá? Que é a manutenção produtiva total, que também é, né, muito importante aí dentro do setor de manutenção. Fechados? Vamos lá, então. Aqui. Então tá. Pessoal, então muito boa noite novamente, né? Sejam muito bem-vindos à nossa última aula ao vivo da Unidade Curricular de Planejamento e Controle de Manutenção. Então vamos começar falando um pouquinho sobre lubrificantes, dar um contexto, né, para isso. Pessoal, quando a gente fala de lubrificante, tá? A gente está assim inserido no mundo da manutenção, que é o caso dessa unidade curricular, tá? Os lubrificantes eles são muito, né? São muito utilizados e muito discutidos nesse ambiente aí mais voltado para manutenção, tá? Qual é a principal função, né? Como é que o lubrificante funciona dentro de uma máquina, tá? Ele trabalha como se fosse um colchão, né? A função do colchão, né, é amortecer o nosso corpo, caso não tenha um box embaixo, uma cama, enfim, para que a gente não deite diretamente no chão ou num box ou numa cama, tá? O colchão tem essa função. E, né, o lubrificante tem a mesma função, tá? Então, o objetivo do lubrificante é ele conseguir amortecer o impacto, né? Mas impacto do quê? Impacto de duas engrenagens trabalhando, né? Por exemplo, aqui, ó, duas engrenagens trabalhando. Por quê? Quando duas engrenagens trabalham, né, elas se encostam em algum momento, né? Se eu não tiver nenhum tipo de lubrificante ali, né, elas vão arrancar material uma da outra, lógico, né? E a gente vai ter uma vida útil dessa engrenagem, né? Uma vida útil muito diminuída, né? Por conta disso. Então, por exemplo, vamos dizer que uma engrenagem demora um ano para precisar fazer a troca, né? Ela vai demorar semanas, né? Porque aí vai começar a bater os dentes, né? Um no outro, né? Os dentes da engrenagem e vai destruir a engrenagem rapidinho. Então, o lubrificante serve para esse amortecimento, né? Então, a gente fica com um fio de lubrificante entre uma engrenagem e outra, desculpa. E aí a gente não tem essas engrenagens batendo, né, uma na outra e arrancando o material. Tá? E aí, pessoal, os lubrificantes, né, como é que eles fazem esse filme por cima, né, da peça, né? Uma peça ela tem microcavidades, né, que não são perceptíveis a olho nu. Então, quando a gente bota o lubrificante ali, ele vai entrando, né, vai adentrando e tomando aquele espaço daquelas microcavidades, né? Tomando aquele espaço, ele consegue formar um filme, né, em cima da peça para a gente poder fazer esse amortecimento, né? Geralmente uma película bem fina e que protege muito bem, ok? Os lubrificantes, pessoal, a gente conhece mais lubrificante líquido, tá? É o mais comum, tá? Mas a gente tem lubrificantes sólidos, líquidos e pastosos, né? Quando a gente tem duas partes trabalhando, né, pessoal? Então, por exemplo, pensam que aqui é uma parte mecânica, que a outra elas estão trabalhando, né? Quando uma trabalha por cima da outra ou encosta na outra, né, a gente tem um atrito ali, tá? Esse atrito, além de gerar desgaste, né, que é o normal, né, se eu ficar atritando dois materiais, eles vão se desgastar naturalmente, aquilo ali gera uma zona de calor, né? Essa zona de calor, ela vai alterar a característica daquele material. Então, o lubrificante, ele vem para reduzir esse atrito, né? E reduzindo esse atrito, eu aumento a vida útil das minhas peças que estão atritando, né? E também não crio essa zona de calor ali, o que não altera a morfologia do meu material, ok? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Aqui a gente tem duas peças vistas de um microscópio, tá? Pensem no microscópio. Essa aqui não tem lubrificante, então o que acontece? Nenhuma peça, mesmo que seja retificada, ela é reta, tá? Ela tem as suas ranhuras que a olho nu a gente não consegue ver, tá? Então aqui, ó, a gente tem a ranhura da peça de cima e aqui a ranhura da peça de baixo. Então vocês imaginam que a peça de cima e de baixo se movem, né? E essas ranhuras vão, né, se atritando ali.
Então, nesse atrito, a gente perde material, a gente ganha calor, tudo isso. O que o lubrificante faz? Ele preenche esse meio, tá? Então, por exemplo, aqui onde está essa cor preta aqui, é onde está preenchido de lubrificante. Aí vocês podem ver que as duas partes já não se encostam mais, tá? Já não se atritam mais. Então, por isso, a vida útil dessa peça aumenta muito, né? Por conta do lubrificante. O lubrificante ele tem basicamente 5 características que são características dele, tá? E essas 5 características, a depender do que para o que a gente vai usar esse lubrificante, a gente tem que tomar cuidado. A primeira característica é o ponto de fulgor, né? O ponto de fulgor, tá? São 2 pontos. O primeiro ponto é o menor, ou seja, a menor temperatura que esse lubrificante consegue aguentar antes de congelar, e a maior temperatura que esse lubrificante consegue aguentar antes de começar a evaporar e pegar fogo, tá? Isso é muito importante, tá? Ah, professor, eu consigo aumentar isso? Sim, você consegue aumentar o ponto de fulgor usando algum tipo de aditivo para isso, tá? Existem aditivos que fazem esse papel, ok? E por que é importante a gente saber o ponto de fulgor? Porque tem algumas máquinas que trabalham com pressão, tá? E máquinas que trabalham com pressão geralmente trabalham com temperaturas extremamente elevadas, né? E essas temperaturas elevadas, né, podem fazer aí com que o lubrificante evapore. Se o lubrificante evaporar, a gente não vai ter lubrificante ali, vai criar umas zonas de cavitação, tá? Ou ele pode até pegar fogo, tá? Segundo aspecto importante do lubrificante é a densidade, tá? A densidade é uma relação de massa e matéria, né, em relação ao volume que ela ocupa. Então, o exemplo bem bom que a gente tem é esse aqui, tá? No copo esquerdo, a gente tem água com sal adicionado e do lado, água normal da torneira. A água com sal do lado esquerdo, né? Ela tem o mesmo volume dentro do copo, né? Então, ela tem a mesma quantidade de água, tá? Mas ela tem mais matéria ali dentro. Por quê? Porque ela tem água e sal, tá? Com isso, a densidade dessa água aumenta. Por quê? Eu tenho o mesmo volume, só que com mais material. Então, a densidade aumenta. Se eu colocar um ovo boiar, ele vai boiar, tá? Por conta que eu tenho mais matéria segurando esse ovo. Na água normal, o ovo afunda. Por quê? Porque eu tenho só água. E o ovo é mais denso que a água, então ele afunda. Então, tudo que for mais denso que a outra coisa, boia. Se for menos denso, afunda, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí eu vou mostrar depois a diferença da densidade para vocês, tá? Outro aspecto importante é a viscosidade. Essa é uma característica muito importante, talvez uma das mais importantes, tá? Que é a resistência com qual esse líquido consegue escoar, ou seja, escorregar, ok? Essa relação da viscosidade, ela tem uma relação inversa com a temperatura. O que isso quer dizer? Se a minha temperatura aumenta, a minha viscosidade cai, certo? Isso para lubrificantes líquidos e sólidos, tá? Para lubrificantes gasosos, isso não funciona. Lubrificante gasoso é diferente. Lubrificante gasoso, quanto mais alta a temperatura, mais viscoso fica. Porém, trabalhando nos lubrificantes líquidos comuns, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade, ok? Depois a gente tem o índice de viscosidade, que é essa variação de acordo com a temperatura, e a gente tem o ponto de fluidez, que é essa a menor, que é a mesma coisa, na verdade o contrário do ponto de fulgor, que é a menor temperatura que esse fluido consegue aguentar até ele não congelar, tá? Aí vocês me perguntam, professor, como é que o fluido vai congelar? Tá, vocês imaginem uma máquina que trabalha lá numa estação, lá na Antártida, por exemplo, ou lá no norte do Canadá, ou no norte da Rússia, por exemplo, tá? Que faz menos 30, menos 40, menos 50. Se eu botar um lubrificante normal, ele vai congelar. E se ele congelar, minha máquina estraga inteira, né? Ah, professor, então existem lubrificantes que aguentam essa temperatura? Sim e não. Sim, é muito caro, ninguém compra. E não é porque ninguém compra, mas as pessoas compram o lubrificante normal, colocam o aditivo e esse aditivo faz com que esse lubrificante consiga suportar essa temperatura, tanto para baixo quanto para alto, né? Obviamente são aditivos diferentes, mas fazem o mesmo papel, né? Que é suportar.
Existem também aditivos para suportar mais pressão, tudo isso. Creio que nós vamos falar um pouquinho disso aí hoje também, tá? E aí eu trouxe um vídeo aqui para vocês verem a diferença de viscosidade, né? Deixa eu botar aqui. Então, aqui, pessoal, a gente vai ver a diferença de viscosidade, tá? De óleos minerais e sintéticos, tá? Os minerais são naturais, entre aspas, e os sintéticos são os que são produzidos sinteticamente, tá? Usando petróleo, etc. De usados e novos, e depois a gente vai ver diferentes também tipos de lubrificante. A capacidade que tem desse fluido, esse óleo lubrificante de escoar, quanta de força necessária realmente para remover esse fluido, esse óleo lubrificante, dele escoar, né? Ele realmente passar... Então, ó, qual é o problema de a gente usar óleo velho, né? Então, por exemplo, ali, ó, o óleo usado, né? Ele demora muito mais para escoar. Demorando muito mais para escoar, a minha máquina vai ficar deficitária de óleo, né? Por quê? Porque ele demorando mais para escoar, ele vai demorar mais para chegar nas peças, tudo isso, e fazer aquilo tudo funcionar. Por isso o óleo tem que ser primordial aí na manutenção. Ali pelas canaletas de óleo, passar por todos os componentes ali do seu motor. Então, viscosidade, quanto maior ela, mais difícil, mais demorado, ele vai demorar realmente para escoar, para passar, para lubrificar. E aí o famoso, quanto mais viscoso, ele fica mais grosso. Quanto menos viscoso, o óleo fica mais fino. Então, esses números 15W40 significa a viscosidade. Mas o que significa esse 15W? O W, ele vem do winter, isso mesmo, winter, que é inverno em inglês. Então, esse 15W significa, então, a viscosidade do seu óleo em baixas temperaturas, ou seja, isso daí é feito através de uma norma da SAE. A SAE, que é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, ela dita as regras, normas e parâmetros realmente que regem aí o mundo automobilístico, as indústrias. Então, eles colocaram na norma J300 um ensaio realmente realizado a uma temperatura de menos 30 graus, que eles determinam esse grau realmente de viscosidade, que ele vai de 0 a 25. Então, aí ele determina essa viscosidade do seu óleo a baixas temperaturas, ou seja, nessa partida frio, na primeira partida do dia. Então, agora você já sabe que o primeiro número acompanhado com W é a viscosidade do óleo a frio, na primeira partida do dia, por exemplo. O segundo número ali que acompanha já é a viscosidade do óleo lubrificante quente, na temperatura ideal de trabalho. Seguindo a norma J300 da SAE, eles determinam uma temperatura de 100 graus ali para realizar o teste e verificar realmente essa viscosidade do óleo nessa temperatura. Aí essa graduação ela vai de 30 a 60. Tem até mesmo alguns estudos falando sobre 20, então ele iniciaria a partir do 20 até o 60, mas o mais comum realmente é de 30 a 60, então, ou seja, é o nível de viscosidade, o grau de viscosidade do seu óleo, a temperatura ideal de trabalho do motor ali. Então ele coloca como sendo a maior, quanto mais temperatura o seu motor tiver, menos viscoso o óleo acaba ficando. Então realmente tem essa propriedade, o óleo, ele quando aumenta a temperatura, ele fica menos viscoso. Quando diminui a temperatura, o óleo acaba ficando mais viscoso. Agora você já sabe, então... O mineral usado, será que entope o duto? Depende. O usado pode ser que sim, pode ser que entupa, tá? Pode ser que entupa, dependendo a quanto tempo que ele está usado, pode ser que ele acabe entupindo sim. Principalmente porque ele vai passando e formando, óleo velho, né? Ele vai formando borra em volta do duto, né? Então ele vai fechando cada vez mais o duto até entupir. Ah, entendi. Sim, mas provavelmente sim. Se ali não saiu, né? Para ver o quão viscoso tava, né? Deixa eu ver se tem um outro aqui. Tinha um... Deixa eu ver se tem um... Acho que não é esse vídeo. O que significa aquele 15W40, o que significa realmente esses números e essa letra que determina então a viscosidade. Agora você precisa entender então o que é que está ali embaixo, aquele API, SL, API, SJ, SM, SN. O que significa esse negócio que fica ali embaixo da viscosidade? API nada mais é do que o Instituto Americano de Petróleo, que juntamente com a SAE, a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, elas ditam essas regras, essas normas.
Então, aqui são todas as nomenclaturas, né, de institutos, de tudo isso, que são, né, deixa eu voltar aqui para explicar melhor, que são as empresas, os institutos, na verdade, né, não empresas, que ditam esses números, né, 5W40, 15W40, né, então são eles que ditam isso, né, eles que normatizam isso, tá, tornam isso norma. Então, geralmente é citado ali a fonte, né? Seria uma fonte de onde foi tirado aquele exemplo. Do que Tá? E aí, pessoal, quando a gente pensa em lubrificação em ambiente de fábrica, de maneira geral, tá? A gente costuma dividir essa implantação, né, essa lubrificação em 4 partes, tá? Implantação, controle, manuseio e armazenagem e, por último, reciclagem desses óleos usados, tá? Primeira parte é a implantação, tá? Então, esse é um momento em que a manutenção vai decidir qual óleo é o mais adequado, tá? E qual vai ser utilizado ali na máquina, tá? Então, geralmente utiliza-se o óleo mais adequado, tá? Geralmente, o que se faz? Vai no manual da máquina, olha qual óleo que veio e compra um igual e faz a troca, tá? Depois de a gente selecionar esse óleo, tá? A gente implanta na máquina, aí a gente faz a implantação desse óleo na máquina na posição dela. Por quê? Se eu botar o óleo na máquina e ficar mexendo com a máquina, esse óleo pode escorrer, aí baixa o nível de óleo, aí às vezes eu não percebo que baixou o nível de óleo, a máquina começa a funcionar com menos óleo, e aí dá uma lambança gigantesca, tá? Então, geralmente não. O ideal é que se faça essa implantação desse óleo com a máquina já no local onde ela vai funcionar, tá? Depois a gente tem o controle. Essa é uma etapa para a gente conseguir controlar e manter, né, os parâmetros ideais de lubrificação daquela máquina, tá? E a partir disso eu consigo definir quais são os limites máximos e mínimos de temperatura da máquina, tá? Geralmente na máquina tem esse cara aqui, ok? Esse cara aqui é um cara, né? Aqui é onde vai o óleo, né? Um equipamento, né? Onde vai o óleo. Aqui é a caixa de óleo, vai lá, bota o óleo lá dentro. E aqui a gente consegue medir aqui, né? Então, se eu tenho óleo aqui é porque está na mesma linha do nível do óleo. Então, eu consigo verificar isso fora da máquina, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui um... Deixa eu ver se eu acho um aqui. Vou mostrar para vocês. Agora eu não vou achar que devia ter olhado antes, mas enfim, tá? E aí, pessoal, além dos parâmetros ideais de quantidade de óleo, de qualidade de óleo que a gente faz nessa etapa de controle, a gente faz essas verificações, né, de nível de óleo, e tudo isso, para a máquina poder funcionar ali da melhor maneira possível. Depois a questão do manuseio e armazenagem, ela tem que ser uma tarefa sistemática, por quê? Porque eu vou fazer sempre a mesma coisa, eu vou manusear o óleo daquele mesmo jeito sempre e vou armazenar ele daquele mesmo jeito sempre, para que a gente tenha um processo bem definido de manuseio e armazenagem, tá? E por último, a parte de reciclagem, tá? Muita empresa menor, tá? Elas negligenciam, na verdade, isso ou fazem de maneira incorreta. Mas nas empresas maiores, etc., tá? É feito muito certinho, né? Porque isso gera multa bem alta, tá? Então aí, pessoal, qual a preocupação, né, das empresas com essa parte do meio ambiente? Aqui no Brasil, a gente tem uma resolução, né, que é basicamente uma norma do CONAMA, tá? Que proíbe a gente destinar óleos lubrificantes minerais em territórios nacionais para outro lugar a não ser o refino, né? Então, todo óleo mineral ele tem que voltar para a empresa que vendeu, tá? Para ser refinado, tá? Então, as empresas não podem simplesmente jogar fora, vender, enfim, tá? Vai voltar para a empresa. Aí depois a gente vem para a parte de programa de lubrificação. Então, o programa de lubrificação é o que permite que nós consigamos, né, estar sempre fazendo aquela lubrificação sistematicamente, tá? Com isso, a gente aumenta a confiabilidade dos equipamentos. Aumentando a confiabilidade, a gente reduz os custos de manutenção, né? Aquela manutenção emergencial que a gente já falou, tá? O programa de manutenção, ele tem uma norma para ele, que é a norma DIN,
51502, tá? Quem é que vai gerar quem é que vai fazer, né, essa implantação desse programa de lubrificação? Aí a gente pode ter os engenheiros da fábrica, os técnicos e os operadores de máquina, tá? Esses aí vão ser pessoas que vão ser responsáveis pelo controle desse programa de lubrificação, tá? E aí, eu botei aqui 10 pontos que tem que ter no programa de lubrificação, tá? Primeiro, cadastramento dos equipamentos e dos respectivos lubrificantes que são recomendados pelo fabricante. Segundo, quantidade mínima de lubrificante no estoque. Terceiro, seleção do melhor método de lubrificação. Quarto, elaborar uma melhor rota de lubrificação através do tipo de lubrificante, condições de operação de máquina e da área para fazer lubrificação. Controle da quantidade de homem-hora para cada operação de lubrificação. Registro dos relatórios de lubrificação da máquina, relatórios de análise do óleo lubrificante, análise do custo geral, que foi gerado, né? Verificação do histórico do programa de lubrificação e definição de metas de lubrificação para o próximo ano. Então, esses são pontos que são ideais para a gente ter num programa de lubrificação. E aí eu trouxe um vídeo aqui. Na verdade, tem 2 vídeos seguidos. Esse aqui é para vocês verem como é que funciona um plano de lubrificação e o próximo é uma pessoa fazendo uma lubrificação na máquina, tá? Deixa eu botar aqui, pera. Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e hoje eu vou te... Então, vocês podem já observar aqui de primeira, tá? Que a gente tem a data das lubrificações, quando vai ser feita e qual é o ponto que foi feito. Então, foi feito no ponto 1, ponto 1, dia 6 de fevereiro, e o próximo é 6 de fevereiro do próximo ano, tá? Ponto 2, 6 de setembro, e a próxima lubrificação é 7 de março. Por que essa não leva um ano? Porque são pontos diferentes na máquina, tá? Então, por exemplo, ó, o ponto 1 é o carro principal da máquina, que é um torno, certo? Aí aqui vai o tipo de lubrificante, quantidade e o intervalo, ó. Então aqui, ó, um é anual e o outro é semestral. Mas eu vou deixar o professor falar aí. Te ensinar como é simples você criar o seu plano de lubrificação a partir de informações já existentes nos próprios manuais das máquinas ou equipamento. Imagina que hoje você entrou em determinada indústria e você foi solicitado para a criação de um plano de lubrificação, onde ainda não existe um software, um programa específico para tal. Então, você pode utilizar simplesmente uma planilha em Excel, a qual eu vou deixar aqui. Caso você tenha interesse, é só deixar o e-mail nos comentários que eu envio para você aqui este modelo. Então, é muito comum, primeiramente, quando se trata de lubrificação, nós ouvimos o seguinte: para que a lubrificação esteja adequada, temos que saber qual o lubrificante correto, a quantidade e qual o intervalo que essa lubrificação precisa acontecer. E foi justamente essas informações que eu achei assim bem interessante deixar aqui nessa simples planilha. Veja um exemplo aqui. Eu utilizei para ilustrar um torno convencional, com apenas 2 pontos, embora tenha mais pontos para lubrificação. Então, eu tenho aqui o ponto 1, que é o carro principal, e o ponto 2, que é o cabeçote fixo. Você vai encontrar no manual do equipamento quais são os lubrificantes ideais para cada ponto de lubrificação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o carro principal, que é o ponto 1, ele vai ter um lubrificante, a quantidade e o seu intervalo. Aqui, vamos supor que essa lubrificação aqui foi realizada em 6 de fevereiro de 2021. E se o manual aponta que ele tem que ser executado novamente a cada um ano, anualmente, então, no dia 6 de fevereiro, qual eu gravo este vídeo, de 2022, ele completou um ano, então tem que ser realizada a lubrificação. E aí, vamos supor que essa lubrificação aqui aconteceu em 6 de junho de 2021. Então, a próxima lubrificação é em 6 de junho de 2022. Isso caso ele seja executado de forma anual. Esse ponto 2 eu coloquei só para ilustrar aqui semestralmente. Vamos supor aqui que essa lubrificação aconteceu também em junho do ano passado. Vamos supor aqui. Então, o que acontece? Então, desde dezembro de 2021, deveria ser realizado aqui a lubrificação. E caso seja, se você realizar hoje, por exemplo, vamos, 6 de fevereiro, vamos supor que você
realizou a lubrificação. Então, aqui, a próxima lubrificação para um período semestral será 7 de agosto de 2022. É uma planilha simples, mas tem informações que são extremamente importantes para o controle da lubrificação do seu equipamento. Embora isso aqui você pode utilizar para qualquer tipo de máquina ou equipamento. Eu estou ilustrando aqui a partir do exemplo de um torno mecânico, onde aqui eu tenho as equivalências dos lubrificantes, qual empresa, qual a especificação da norma, conforme norma, mas isso aqui já vem bem descrito nos manuais dos equipamentos. Agora, imagina que você vai realizar essa lubrificação, você como profissional, encontra alguma avaria, então você vai lá e coloca aqui no campo de observações para aquelas pessoas que têm acesso poderem lá também acompanhar e traçar a estratégia correta para a sua correção. Embora também essa planilha pode ser realizada através de uma planilha compartilhada no Google Drive. Eu vou deixar aqui acima no card como você também pode fazer isso, utilizar a planilha online, né, do Drive, do Google Drive, para compartilhar com os colegas, e você pode acessar via QR Code, algo que também eu já falei bastante no canal. Tá certo? Então, esse vídeo aqui... E a gente usar isso no Drive, né, ajuda muito porque a gente consegue compartilhar esse tipo de informação. Agora, deixa eu mostrar para vocês como é que tá isso em um manual, tá? Deixa eu botar aqui. Então, ó, por exemplo, a gente tem aqui nesse manual aqui desse torno, tá? Ó, parte de lubrificação. Então, tá, ó, lubrificação do cabeçote fixo, né? Então, é utilizado jato de óleo no sistema de lubrificação do cabeçote fixo. Então, na parte superior do cabeçote fixo, há sulcos que permitem o fluxo lubrificante para o rolamento do eixo. Então, ele mostra tudo certinho. Lubrificação da caixa de engrenagem do avental. A caixa de engrenagem é lubrificada por banho de óleo para garantir a vida útil das engrenagens e rolamentos. É recomendada a troca do lubrificante a cada 6 meses. Mas a gente tem aqui, ó, certinho, né, separadinho, o que é, quando é para trocar, etc. Então, ó, cabeçote fixo. Como é que faz a lubrificação? Remova os parafusos do bocal no lado esquerdo superior. Então, o cabeçote fixo é o número 1. Então, a gente vai na figura que tem o número 1, que deve estar mais para baixo, tá? E vê lá. Qual é a quantidade? Litro, né? Período, uma vez por mês. Troca de óleo, primeiro mês, depois a cada 2 meses, tá? Então, a gente tem que verificar uma vez por mês, tá? E a troca de óleo a gente faz no primeiro mês de uso e depois a cada 2 meses. Caixa de engrenagem. Como? Abra a tampa e remova os parafusos do bocal. Quanto? Litro. Período, uma vez por mês. E troca de óleo a cada meio ano, tá? E assim por diante, ó. Então, por exemplo, cabeçote móvel. Como? Lá na lata de óleo. Quanto? Conforme necessário, e a verificação diariamente, tá? Então, esse conforme necessário, a gente vai adicionando, né? Faz a troca dele conforme necessário, ok? E aí, aqui, são locais que a gente tem que completar o óleo diariamente antes de utilizar a máquina, né? Então, a gente tem fuso, a gente tem aqui o cabeçote, um dos cabeçotes, né? Então, a gente tem tudo isso. Locais de lubrificação, tá? De cada parte, tá? Aqui também tem uma parte de manutenção que tem que ser dada. Então, é assim que funciona, né? Essa questão de lubrificação em um manual, tá? Agora, deixa eu voltar para cá, voltar para a apresentação. Fui. E agora a gente vai ver um videozinho de uma lubrificação de uma reta escavadeira, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos ver como é que é feito. Então, agora, já que a gente viu um plano, agora a gente vai ver a lubrificação. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tranquilo? Chegando aqui com mais um videozão para vocês aqui, do nosso canal Máquinas Pesadas. Ao fundo aí vocês estão vendo aí a nossa querida 314, a nossa escavadeira, né? E eu gostaria de passar uma dica para vocês aí, pessoal, operadores, talvez a galera aí que está começando, né, que não tem muita experiência. Eu gostaria de passar uma dica para vocês aqui do que eu acho muito importante. É de suma importância na operação diária de equipamentos aí de terraplanagem, às vezes até equipamentos florestal, que é a questão, pessoal, da lubrificação. Acompanhe comigo aí, ó.
Aqui, pessoal, vocês podem observar que eu estou fazendo aqui, ó. A gente... E aí, pessoal, aqui tem um aspecto importante também. Por quê? Essa verificação diária, essa lubrificação diária, ela não precisa ser feita por alguém do setor de manutenção. Geralmente ela é feita pelo próprio usuário da máquina. Ah, professor, mas o usuário não sabe. Então o setor de manutenção tem que dar o apoio, né? Ensinar como é que faz, aí a pessoa faz. Por quê? Imaginem numa fábrica que tem 200 tornos, certo? Como é que um setor de manutenção vai dar conta de verificar todos os tornos todo dia antes das pessoas trabalharem? Não tem como, né? Então o operador consegue fazer esse trabalho. A gente está aqui com o destocador, né? Que não é a concha. A gente tá fazendo essa destoca aqui. O que eu gostaria de falar para vocês, pessoal? Esses implementos aqui, ó. Ó, aqui é onde ele engatou, né? Esse dispositivo é onde entra a lubrificação para essas partes móveis aqui, tá? E aí aqui vem pro cilindro, beleza? Então ele coloca a lubrificação por aqui, a lubrificação despeja aqui dentro, né? E mantém o cilindro lubrificado. Que afunda na terra, que pega aqui areia, que pega terra, que toda hora ele tá passando na terra, cavando. E esse tipo de implemento aqui tem que ser lubrificado diariamente, pessoal. Se possível, 1, 2, 3 vezes, o quanto for necessário. Porque a graxa não dura muito tempo aqui, porque ele vai estar passando na terra, ele vai estar passando lá no fundo, na hora que você vai fazer o processo de escavação, vai estar passando lá no fundo e a terra vai adentrando aqui nessas arestas e tudo, vai entrando e vai expulsando a graxa. Aí com pouco espaço de tempo, a graxa vai saindo, né, virando aquele barro misturado ali com a graxa, terra e graxa, e acaba danificando aí o pino e a bucha, né? O que não é interessante aí para a vida útil do equipamento. Embora essas máquinas, quando vêm nova, pessoal, elas vêm com os retentores ali, né? De um lado e de outro, elas vêm com os retentores. Mas com o passar do tempo, esses retentores vão ressecando e tudo. A máquina vai trabalhando, vai aparecendo as pequenas folgas, né? E é nessas folgas aí que entra aí o material abrasivo que vai danificar, né? Então, como essa é uma máquina de trabalho pesado, né, no campo, os retentores é o que não faz entrar, né, essa terra para dentro desse sistema, certo? E aí, como o retentor resseca, cai, enfim, bem comum de acontecer isso, esse material como terra, pedra pequena, pó de pedra, começa a entrar, e aí ali onde tem que estar lubrificado, se não tiver muito bem lubrificado, essas peças começam a atritar com essa terra, com esse pó de pedra, e aí cada vez mais vai estragando a peça, vai estragando o cilindro ali desse braço, eu tô com pneumático na cabeça, hidráulico, e aí a manutenção vai ser cada vez em menos tempo, né? Vai diminuindo o tempo para dar manutenção, né? Então, a lubrificação serve para isso, né? Para a gente não, para o trabalho do cilindro, nesse caso aqui, ser 100%, né? Sem que nada seja abrasivo, sem que nada esteja arranhando, tudo isso. O implemento com o passar do tempo. Isso aí, pessoal, isso aí vai valer para os destocadores, né? Aqui na nossa região a gente faz muita destoca. Vale para a concha, né? A concha normal da escavadeira. No caso das pás carregadeiras, onde a pá raspa ali no chão. Para a garra florestal, né? Que pega muito ali na terra, ali vai passando na terra. Para todo implemento ali que vai terra, que vai areia, que está trabalhando na lama, essas coisas, você tem que estar fazendo a lubrificação diariamente, beleza, pessoal? O restante dos implementos aqui, ó, igual a lança, o braço, o giro, isso aí tem os tempos adequados de lubrificação que você pode seguir o manual lá do equipamento, né? Às vezes. Então, assim, pessoal, professor, estou com uma dúvida quanto ao tempo de lubrificação, quando que tem que verificar, qual tipo de óleo manual, tá? Então, quando a gente fala de lubrificação, 99% das respostas é óleo no manual, tá? Basicamente isso. Pessoal, eu preparei um quiz aqui bem rapidinho, tá? 3 perguntinhas só para a gente fazer. A gente já fez algum ou nunca fez? Não estou lembrado agora. Já fizemos ou não? Acho que já, né? Não lembro se a aula passada teve. Já, né?
Então tá, vai seguir a mesma ordem dos outros, tá? São 3 perguntas, eu vou fazer a leitura e vocês têm 1 minuto para responder. Fechou? Vamos lá. Primeira pergunta. No contexto do planejamento e controle de manutenção, a lubrificação adequada dos equipamentos é fundamental para garantir a sua confiabilidade. Qual das opções a seguir representa uma boa prática dentro do plano de lubrificação? Letra A. Lubrificar os equipamentos apenas quando ocorre aumento de temperatura ou ruído anormal. B. Utilizar qualquer tipo de lubrificante, pois todos possuem a mesma função básica. C. Aplicar lubrificação preventiva, seguindo um cronograma definido com base nas recomendações do fabricante e nas condições operacionais. Ou D. Substituir o lubrificante somente quando houver falha no equipamento para evitar desperdício. 1 minuto para vocês responderem. Deixa eu baixar um pouquinho a música. Como resposta letra C, e a resposta correta é letra C. Aplicar lubrificação preventiva seguindo um cronograma definido com base nas recomendações do fabricante e nas condições operacionais. Show de bola. Pergunta 2. No planejamento e controle de manutenção, a gestão da lubrificação é essencial para evitar falhas prematuras nos equipamentos. Qual das alternativas abaixo representa uma ação correta dentro de um programa de lubrificação bem estruturado? Letra A. Implementar um plano de lubrificação que leve em conta fatores como temperatura, carga e ambiente operacional do equipamento. B. Definir a frequência de lubrificação apenas com base na experiência dos operadores, sem necessidade de seguir recomendações técnicas. C. Utilizar sempre o mesmo lubrificante para todos os equipamentos da planta, facilitando a gestão de estoque. Ou D. Lubrificar excessivamente os bancais e rolamentos para garantir maior proteção contra desgastes. 1 minuto. A resposta dada foi letra A, e a correta é letra A. Implementar um plano de lubrificação que leve em conta fatores como temperatura, carga e ambiente operacional do equipamento. E a última pergunta é: no contexto do planejamento e controle de manutenção, a escolha de lubrificantes adequados é fundamental para garantir a vida útil dos componentes. Qual das alternativas abaixo representa um critério correto para a seleção de lubrificantes? Letra A. Escolher o lubrificante com menor custo, pois todos possuem a mesma eficiência. B. Utilizar óleos e graxas com qualquer viscosidade, pois esse fator não influencia no desempenho do equipamento. C. Aplicar lubrificante de alta viscosidade em todos os equipamentos para garantir uma maior proteção. Ou D. Considerar as especificações do fabricante e condições operacionais como temperatura, carga e ambiente do trabalho. 1 minutinho aí para vocês responderem.
A resposta dada foi letra D e a resposta correta é letra D. Considerar as especificações do fabricante e as condições operacionais como temperatura, carga e ambiente de trabalho. Pessoal, alguma dúvida até agora? Não? Fazer um intervalinho aí de 10 minutinhos, voltamos 21h10, tá bom? Até daqui a pouco.
Vamos lá então, pessoal. Voltar agora para falar dos dois últimos assuntos, né? Que é Kaizen e TPM. Vamos lá então. Então, pessoal, o conceito, né, de Kaizen, ele surgiu, né? Ele tem a sua origem lá no meio industrial, né? Depois da Segunda Guerra. Por quê? O Japão perdeu a Segunda Guerra, se ficou todo destruído, todo detonado, e aí as empresas precisavam de algo para se reerguer. E com isso precisavam melhorar a sua organização, mudar o jeito que eles trabalhavam para poder ter uma resposta positiva pós-guerra, tá? E aí várias empresas japonesas passaram a aplicar essas práticas que foram englobadas, tá? Nesse termo Kaizen. Então, desde então, né, os princípios do Kaizen foram se espalhando pelo mundo, tá? E hoje são utilizados aí em várias outras áreas, tá? E não apenas na área da produtividade. Então, num contexto de uma empresa, pessoal, as práticas do Kaizen trazem aquilo que todo mundo procura, que é o quê? Reduzir custo e aumentar a produtividade. E aí, o professor Masaaki, que é o pai do Kaizen, o inventor do Kaizen, fala que isso ocorre a partir do momento que as pessoas podem melhorar continuamente ali no desenvolvimento das suas atividades, tá? O que o Kaizen prega, tá? O desperdício deve ser eliminado, por quê? Porque melhorias graduais devem ir ocorrendo continuamente. Todos os colaboradores têm de estar envolvidos, desde os gestores de topo até os intermediários, englobando o pessoal da base. O Kaizen é baseado numa estratégia barata, tá? Então, no Kaizen acredita-se que um aumento de produtividade pode ser obtido, sem a gente fazer investimentos grandes e sem a gente aplicar muito dinheiro em tecnologia e consultores. E o mais importante é que o Kaizen é voltado para os processos, né? Não é voltado para as pessoas. O vídeo eu vou pular, senão não vai dar tempo de a gente fazer tudo, tá? Depois falar um pouquinho de TPM, né? TPM é uma ferramenta dentro do Kaizen, tá? Que foi desenvolvido lá mais para o ano 70, tá? Pelo Seiichi Nakajima. E aqui é uma ferramenta que tem como conceito fundamental a gente conseguir elevar ao máximo a produtividade e a eficiência de um processo produtivo. Então, combina muito com o que eu falei do Kaizen. Só que aqui no TPM, a gente vai conseguir fazer isso implementando estruturalmente 8 pilares, que a gente vai ver quais são. Então, esse instrumento, que é o TPM, né, tem como um propósito a gente conseguir proporcionar boas condições para que o nosso processo de manutenção seja capaz de operar de forma padronizada e sem nenhuma interrupção, tá? E aí, pessoal, por meio dessa sustentação desses 8 pilares do TPM, a ferramenta busca impedir certas situações industriais que podem ocorrer, como parada corretiva desorganizada, prolongada e constante, atraso de entrega por causa de problema de manutenção, necessidade de contar com altos estoques por conta da baixa confiabilidade do processo, ter um alto índice de produto defeituoso por causa da instabilidade do processo e não conseguir manter as melhorias de processo. E aí, pessoal, dentro desses 8 pilares, a gente tem responsabilidade compartilhada entre todos os funcionários da fábrica, tá? Independente de onde esteja. E aí a gente vai falar desses 8 pilares um por um. O primeiro é a manutenção autônoma, né? Esse é o primeiro pilar, que consiste no que eu falei antes lá do operador, né? Consiste em capacitar a mão de obra operária para o emprego de simples técnicas de manutenção, que vão desde a limpeza da máquina, que também é manutenção, até lubrificação, alguns ajustes e algumas regulagens mais específicas, tá? Então, o propósito da manutenção autônoma é a gente conseguir incentivar a relação do pessoal da manutenção com o pessoal da produção. Isso a gente consegue uma troca benéfica de experiência, né? E também diminui um pouco o trabalho do pessoal da manutenção. Segundo pilar, manutenção planejada, tá? Então, o segundo pilar do TPM é a gente evitar que a máquina deixe de trabalhar por problemas imprevistos por conta do processo. E aí, para cumprir esse requisito, a manutenção planejada conta com 2 tipos de manutenção que a gente já viu, a preventiva e a preditiva.
A primeira, a preventiva, busca prevenir, por isso que o nome preventiva, que a máquina pare. E a segunda vai investigar constantemente as máquinas para ver se tem algo de errado acontecendo ali. Outro pilar é a manutenção da qualidade. Então, a finalidade da manutenção da qualidade é a gente impedir que tenhamos produtos defeituosos por conta, né, de problemas de manutenção, tá? Melhorias específicas, né? Então, a ferramenta TPM traz como um dos seus objetivos, né, a oportunidade para que os profissionais do processo, da qualidade, da produção e da manutenção possam compreender entre si e discutir o que pode ser melhorado naqueles processos da empresa. Controle inicial, né? Então, para a gente garantir que haja um sistema eficiente para lançar no mercado novos produtos, tudo isso, a gente tem que fazer uma análise detalhada antes de isso acontecer. Então, através da análise preventiva, a gente consegue adotar algumas estratégias para tornar aquilo ali mais fácil de produzir. Treinamento, né? Treinamento. Segurança e meio ambiente, então, quanto mais as máquinas forem confiáveis, quanto menos problemas darem, a gente vai ter uma maior segurança no meio ambiente. E o TPM administrativo, né, que são algumas ferramentas para a gente evitar desperdício e combater desperdício, que a gente usa bastante o Lean Manufacturing e o 5S, beleza? Vamos ver um exemplo de TPM que foi aplicado, né, na empresa Tetra Pak. Sem o TPM, as decisões eram tomadas muitas vezes no escuro, né? E isso era péssimo para a empresa. A realidade é essa, o mercado está mudando, nós precisávamos mudar. E além disso, nós fizemos uma reunião com a Tetra Pak, juntamente com a diretoria, e eles nos posicionaram versus outros clientes, nós estávamos em último lugar. Nós éramos as últimas máquinas do Brasil, em termos de performance. A maior dificuldade foi incutir na cabeça do colaborador a mudança necessária. Nós nem medíamos indicadores, não tínhamos preocupação se a máquina estava parada, estava rodando, era apertar o botão da máquina e partir e produzir. Como foi passando o tempo e o TPM foi evoluindo, os resultados vieram logo no primeiro ano, resultados como 16% a mais do indicador principal da fábrica, o indicador de eficiência de linha, redução de perdas de embalagem. Não tinha um cronograma de manutenção. E o TPM traz isso, previsibilidade. Ou seja, o TPM para nós foi também um agente de engajamento das pessoas, de comprometimento das pessoas. Mais um desafio, né? Com o TPM conseguimos ter um crescimento sustentável. Agora o 4.0 ele vem para juntar todos esses dados, automatizar a informação e ali facilitar a tomada de decisões. A ordem de grandeza entre 3 a 4 milhões de reais foram investidos. Hoje estimamos pelo menos em 6 milhões já de retorno. O caminho é longo, mas hoje nós não conseguimos ver a empresa sem este programa. Então, pessoal, a partir disso a gente consegue enxergar a importância do setor de manutenção. Vejam a grandiosidade dos números que ele falou, que a implementação da manutenção produtiva total trouxe para a empresa, o que ainda vai trazer, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso aí, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá. Então antes de a gente encerrar a aula, nós vamos fazer um estudo de caso para ver se vocês estão aí bem afiados com o que a gente viu aqui na unidade curricular, tá? Então, ó, estudo de caso. Falha prematura em mancais de um motor elétrico. Contexto. Uma indústria de papel e celulose identificou um aumento na taxa de falha dos mancais de um motor elétrico crítico para a operação da planta. O equipamento apresentava superaquecimento e ruídos anormais, levando a paradas não programadas. A equipe de manutenção verificou que a lubrificação estava sendo realizada sem um plano estruturado e o lubrificante utilizado não seguia as especificações do fabricante. Além disso, alguns operadores aplicavam lubrificante em excesso, acreditando que isso aumentaria a proteção dos mancais. E o desafio é, com base nessas informações, vocês vão responder 4 questões. Primeiro, quais são os principais erros observados na gestão
da lubrificação desse motor elétrico. Segundo, como a falta de um plano de lubrificação estruturado pode afetar a eficiência do plano e controle de manutenção. Terceiro, quais ações devem ser implementadas para melhorar o processo de lubrificação e evitar futuras falhas? E quarto, cite 2 indicadores que poderiam ser monitorados para garantir a eficácia do plano de lubrificação. Tá bom? Já que nós estamos só nós 3 aqui, tá? Eu não vou dar tempo para vocês fazerem, tá? Então podem ir fazendo. A hora que vocês terminarem, me avisem, que aí a gente já corrige, beleza? Qualquer dúvida é só me chamar no chat.
Beleza, Richard? Tem mais alguém fazendo? Aldeni ou Alex? Vocês estão fazendo o exercício? Acho que somos só eu e tu, Richard. A hora que acabar aí, me dá um toque. Tá, Richard, estamos só nós dois. Vamos lá, então. Eu vou abrir o microfone aí, se tu quiser falar pelo microfone também, fica à vontade, tá? Primeira pergunta. Quais são os principais erros observados na gestão da lubrificação desse motor elétrico? O que tu colocou? Então, professor, eu coloquei a identificação do problema. A principal causa da falha nos mancais do motor foi a inadequação do processo de lubrificação. Isso ocorreu devido à ausência de um plano estruturado de lubrificação e à ausência de um lubrificante que não atendia às especificações recomendadas pelo fabricante. Show de bola? Perfeito, perfeita a tua resposta. Segunda pergunta. Como a falta de um plano de lubrificação estruturado pode afetar a eficiência do planejamento e controle de manutenção? A falha no sistema de lubrificação impactou negativamente o PCM, pois isso resultou em paradas não programadas do motor elétrico. Isso comprometeu a confiabilidade do equipamento, aumentando os custos de manutenção corretiva e reduzindo a eficiência operacional da prensa. Perfeita resposta. Show de bola. Terceira pergunta.
quais ações devem ser implementadas para melhorar o processo de lubrificação e evitar futuras falhas? Uso de lubrificantes apropriados para o tipo de mancal e condições operacionais, treinamento da equipe de manutenção sobre boas práticas de lubrificação, incluindo a quantidade e frequências corretas, monitor periódico da temperatura, vibração dos mancais para detectar anomalias precocemente. Perfeito, show de bola, bem completo, legal. E a última pergunta é: cite ao menos 2 indicadores que poderiam ser monitorados para garantir a eficácia do plano de lubrificação. Vibração do motor para identificar possíveis falhas mecânicas e consumo de lubrificante para verificar se as aplicações estão sendo feitas na quantidade correta. Show de bola, meu querido. Show de bola, meus parabéns pela tua resposta. Deu para ver que tu entendeu bem. Obrigado, professor. Valeu. Pessoal, então, na aula de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, tá bom? Hoje é a última webconferência, não, aula ao vivo, porque antigamente a gente falava webconferência e mudou o termo. Então, a última aula ao vivo dessa unidade curricular, né, de PCM, e semana que vem a gente inicia aí a unidade curricular de manutenção mecânica aplicada, tá? Uma unidade curricular que a gente vai ver muitas coisas que a gente já viu aqui, só que muito mais a fundo. Por exemplo, manutenção preditiva, a gente viu análise de vibração e análise de óleos. Lá a gente vai ver uma série de outras técnicas preditivas utilizadas, tá? Então a gente vai trabalhar em cima mais disso aí, beleza? Pessoal, então um bom resto de semana para vocês, tá bom? Descansem, estudem, aproveitem a semana, bom trabalho para todos. Semana que vem a gente se encontra novamente na próxima unidade curricular. Vão com Deus e até semana que vem. Obrigado pela presença. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau.